Então, iremos discutir agora, uma vez aprendido a regra de Hund e o princípio da exclusão de Pauli, iremos discutir sobre a energia total eletrônica. É muito importante entendermos esse conceito de energia total. Por quê? Porque essa energia total, nós não conseguimos tê-la de um modo exato para um sistema com muitos elétrons. Apenas para o átomo de hidrogênio. Nem para o átomo de hélio, que é o segundo mais simples após o hidrogênio, conseguimos. Então nós temos que entender fisicamente ou quimicamente esses termos para refletirmos sobre vários conceitos de química, inclusive de ligação química, que teremos pela frente. E está relacionado com a questão de atração entre partículas e repulsão entre partículas. No caso, elétron e núcleo e repulsões eletrônicas. Então vamos lá. Nós temos primeiro uma contribuição do elétron, essa energia total eletrônica. Geralmente ela é obtida por cálculos quânticos, né? Usando softwares de química teórica. É importante esse termo porque daqui nós tiraremos vários conceitos. Então vamos lá. A energia total eletrônica, ela vai ter uma contribuição cinética, que é o movimento cinético dos elétrons em torno do núcleo. Essa é a contribuição cinética. E a energia cinética, ela é positiva. Isso é importantíssimo saber o sinal desses números que, na prática, a gente consegue calcular. A energia de atração dos elétrons com o núcleo. A energia de atração dos elétrons com o núcleo. Ou seja, N, a energia de atração de um elétron com o núcleo. A energia de atração, como eu já comentei com vocês, ela sempre é negativa. Negativa. Teremos também a energia de repulsão entre os elétrons. Aqui é a repulsão entre um elétron com o núcleo, o elétron 2 com o núcleo, o elétron 3 com o núcleo e assim por diante. E aqui é a repulsão entre o elétron 1, o elétron 2, o elétron 1, o elétron 3, o elétron 2, o elétron 3 e assim por diante. E a repulsão, dentro do modelo, né, eletrostático, ela é positiva. Só que existe uma outra energia, que ela não tem uma interpretação clássica, como a gente pode ver aqui usando conceitos de eletricidade e da mecânica, né, cinética, por exemplo. É uma energia chamada de energia de troca. XC significa exchange, que é energia de troca que vem do inglês. É uma energia de repulsão eletrônica, só que ela é estabilizadora. Isso é muito importante para os nossos conceitos. Então, essa é uma forma de representar essa energia total, ou em outras palavras, com outra roupagem, nós podemos substituir alguns termos, como por exemplo, esses dois aqui, e escrevê-los como sendo a soma da energia dos orbitais, daqueles orbitais que vêm da equação de Schrödinger para o sistema de muitos elétrons. O epsilon aqui, ó. Lembram? Então, a energia, né, dos orbitais. Lembra que esse epsilon aqui ele é minúsculo, tá? Ele é minúsculo. Esse valor aqui, por exemplo, aqui eu deveria escrevê-lo minúsculo dessa energia e não maiúsculo. Por quê? Esta energia aqui seria a energia dos orbitais, tá? Esse epsilon aqui seria a energia dos orbitais. Então, este eixo aqui representa a energia dos orbitais. Esta energia aqui, ela é maiúscula. Ela é grande. A gente representa ela como energia total. E ela vai ser a soma das energias dos orbitais. Tá? A energia dos orbitais aqui. Ó. Energia dos orbitais. Então, ela é a soma das energias dos orbitais. Aqui, I é o número de elétrons que vão estar ocupados em cada um desses orbitais pelo qual a energia está relacionada, como eu mostrei naquele diagrama. É a energia de repulsão eletrônica entre os elétrons, né? E aqui o termo estabilizador, que é a energia de troca, que é super importante
e ela não tem um análogo clássico, ela vem realmente da mecânica quântica. Bom, então nós temos aqui agora um exemplo, né? Por exemplo, nós temos o hidrogênio que tem essa distribuição eletrônica, o hélio que tem essa distribuição eletrônica, o lítio que tem essa distribuição eletrônica, o berílio que tem essa. E a gente segue o princípio da construção, né? Então, aqui está pedindo, faça a distribuição eletrônica dos átomos de boro até o neônio, tá? Boro até o neônio. Então, nós teremos o quê? Né? Do boro até o neônio. Seria o quê? O boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Né? Então teríamos que fazer a distribuição eletrônica de todos eles. O boro ele vai ter 3 elétrons na valência, o carbono 4, o nitrogênio 5, o oxigênio 6, o flúor 7 e o neônio 8. É um gás nobre. Vamos ver aqui então o número de elétrons total, né, do boro. São 5, então vamos lá. Né? O boro seria 1s2 do boro. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, do boro. Seria o quê? Seria 1s2 até completar 5. Depois o 2, né? 2s2. E depois o P, 2p1. Ou seja, ao todo 2 com mais 2, 4 com mais 1, 5. Depois o carbono, que seria 1s2. Carbono tem 6 elétrons, aí repete, 1s2, 2s2 e 2p2, para inteirar 6. Carbono, o nitrogênio seria com 7, então seria 1s2, 2s2 e 2p3, né? Porque a subcamada P comporta até 6 elétrons. Então, seria 1s2, depois 2s2, depois 2p3. Aqui, esse número 6 significa que pode ir de 0 até 6 elétrons. Oxigênio vai ter um elétron a mais, que são 8 elétrons. Vai ser 1s2, 2s2 e 2p4. O oxigênio, depois vem o flúor, que vai ser 1s2, 2s2 e 2p5. Tem 9 elétrons na valência. Ao todo, a valência seria o quê? A camada N maior, N igual a 2. Essa que seria a valência. E, finalmente, o neônio, que é um gás nobre, que vai ser 1s2, 2s2 e 2p6. E a valência vai ter 8 elétrons, característico de um gás nobre. Vamos ver a resposta. Certinho, tá vendo? Por exemplo, o boro 1s2, 2s2, 2p1 e o neônio 1s2, 2s2, 2p6. Por exemplo, aqui e aqui. Bom, escreva os números quânticos N, L, ML e MS para todos os elétrons no orbital 3d3. Ou seja, como nós temos 3 elétrons na valência, nós teremos os GPS, as posições via os números quânticos. Principal é o número quântico de momento angular orbital magnético MS, nós teríamos os números quânticos, que é o GPS, para cada um desses 3 elétrons. Então, como que a gente faz isso? Né? A gente desenha o diagrama de quadrículas. A subcamada 3D ela vai ter 5 orbitais, né? Onde ml vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, são os mLs, né? Então nós teríamos o quê? Por exemplo, 3 elétrons para cima. Por que eles ficariam para cima?
e não ficariam, por exemplo, para baixo. Por quê? Nós estamos usando a regra de Hund, que nós temos que colocar os elétrons primeiro, todos separados em orbitais, para que o espaço aumente e a repulsão eletrônica diminua. O importante ponto é, em química e a natureza na química e na física sempre tende a eliminar a repulsão e maximizar a atração. Tá? Então, a regra de Hund é sobre isso, minimizar a repulsão e maximizar a atração entre as partículas. No caso, a atração entre os elétrons e o núcleo, e a repulsão entre os elétrons deve ser minimizada. Então, os números quânticos aqui, para esta configuração, seria o quê? Para o primeiro elétron, digamos que esse aqui seja o primeiro elétron, né? O primeiro elétron seria N igual a 3, que é o número quântico principal. L, como é que nós teríamos o quê? O L igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui o 0 significa S, 1 é P, T e F, são rótulos. Então o L seria igual a 2, né, porque o D aqui é 2. E o ml seria, no caso aqui, menos 2. E o número quântico ms, como a gente, por convenção, a gente considera ele mais meio, nós teríamos essa configuração. Como nós estamos numa mesma subcamada, o N e o L serão mantidos. O que vai variar é o ml e talvez o spin, mas o spin também vai ser mantido. Então, o próximo agora é o ml-1, que varia, o resto fica igual, e depois o que varia é o ml e o resto tudo fica igual. Tá bom? Então, é esse que é o exemplo. Se nós tivéssemos, por exemplo, né, um desses aqui, ó, vamos supor que esse elétron aqui estivesse para baixo, tá? Para baixo, por exemplo, e não para cima. Nós teríamos o quê? Seria o quê, por exemplo, né? Vamos supor um quarto elétron. Ele seria o quê? Número quântico principal N é igual a 2, número quântico momento magnético é igual a 2. Nós teríamos 0, que é o número quântico ml, e menos meio, hipoteticamente. Por que não pode? Por causa da regra de Hund. Escreva o diagrama de quadrículas para os dois elétrons com os seguintes números quânticos. Nós temos aqui os números quânticos, vamos desenhar as quadrículas. Tá? Pede para desenhar as quadrículas e o orbital. E dizer também qual que é o orbital, né? Qual que é o orbital? DXZ, DXP, PX, PY, vamos lá. Então, N é igual a 4. As quadrículas referem aos orbitais. Então, está relacionado com ml. Então, nós teríamos dois elétrons. Vamos desenhar o diagrama de quadrículas. O ml, olha só, o ml é o mesmo, é menos 1. E o ms, um é para cima e o outro é para baixo. Então, nós teríamos o que aqui, na verdade? Teríamos uma quadrícula, que representa um orbital com um spin para cima e um outro para baixo. Até aí tudo bem. E agora, qual orbital que é esse? Né? Então, n é igual a 4. Então, nós teríamos o quê? 4. O L é igual a 1. Lembrando que o L ele é igual a 0, 1, 2, 3. S, P. Então, seria o quê? 4P, P2. Mas o orbital seria o quê? 4P2. No caso, o ml igual a menos 1, a gente pode considerar, por exemplo, o menos 1 sendo assim, ó. Por exemplo. Eu gosto sempre de colocar na esquerda o menos 1. Isso não é regra, tá? Eu poderia colocar o menos 1 no centro e o 0 aqui na esquerda, mas eu gosto de trabalhar dessa forma. Então nós teríamos o quê? Se eu chamar isso aqui de x, esse de y e esse de z, teríamos o orbital 4p2x. Essa aqui é a resposta.
Baseado na regra de Hund, esse é o estado fundamental para a configuração 4p2? Não é. Né? Não é. Por quê? Porque, baseado na regra de Hund, eles deveriam ser preenchidos separadamente para minimizar a repulsão eletrônica. Então, a forma correta seria dessa forma. E qual seria o número quântico, então, aqui, né, desses dois elétrons? Este elétron, digamos, o elétron A, continuaria o mesmo. O B mudaria, por exemplo. Então, o elétron B teria qual endereço? N igual a 4, L igual a 1, caracteriza a camada e a subcamada. O ML seria ainda a mesma coisa. Não, o ML seria o 0 e o MS seria mais meio. Então, ou seja, você tira ele daqui e vem para cá. Este é esse aqui, ó, por exemplo. A gente chama ele de estado fundamental, que é o mais estável, é o estado. Esse é o estado fundamental. Ou o mais estável. E este é o estado que está acima em energia do estado fundamental. Esse é o estado excitado. Ok? Então, em termos energéticos, por exemplo, este tem menor energia. Essa energia é sempre negativa. E este vai ter maior energia. Com relação ao estado fundamental, maior energia. Que tipo de energia? Né? No caso, pode ser a energia do orbital. Né? E se for o sistema completo, a energia total. Então, nós vimos o princípio da construção. Como estamos falando de átomos multieletrônicos, nós temos uma correlação com a tabela periódica. Então, por exemplo, aqui nesse bloco nós temos os metais alcalinos. Os metais alcalinos. Então, eles vão ter características na valência de elétrons e orbitais S. Esse outro aqui, deixa eu ver aqui. Seriam esse aqui são os alcalinos, metais alcalinos terrosos. Esse aqui são os metais chamados de metais D. Esse aqui são os elementos. Isso aqui é chamado de elementos do grupo principal. Esse é o chamado de grupo principal. Grupo principal. Ou geralmente são também considerados alguns ametais. Esse aqui são os terras raras. Desculpa. Os terras raras. Terras raras são os 4F. E os 5F são os actinídeos. Então, eles são caracterizados por ter na valência elétrons e orbitais F. Ou não, aí eu não lembro se é na valência, mas eles vão ter características de ter orbitais 5F mais afastados, com menor penetração e maior blindagem eletrônica, 5F, 4F, aqui P, né? Aqui nós temos os gases nobres no cantinho. Então esses são os grupos que estão relacionados todos com o princípio da exclusão de... Desculpa,
além estão relacionados com o diagrama de Linus-Pauling. Esse é o diagrama importante de Linus-Pauling, e que usa os conceitos de carga nuclear efetiva, penetração e blindagem para ser construídos. E blindagem, né? E esse processo é feito usando-se a regra de Hund e o princípio de exclusão de Pauli. Bom, então, de um modo mais detalhado, nós temos essa distribuição eletrônica, né? E concluímos que a relação de de Broglie da dualidade onda-matéria causou uma revolução na ciência. Schrödinger propôs uma equação de onda, porque não existe uma equação de partícula, né? E isso se dá ao fato de o elétron se comportar como partícula e como onda, e por causa disso ele descreve os átomos de um e mais elétrons usando a equação de Schrödinger, onde nós temos H, que é um hamiltoniano, que tem informação sobre o sistema a ser estudado, seja de um elétron ou de vários. Psi serão os orbitais e S são a energia dos orbitais. Para o átomo de hidrogênio, há 4 números quânticos. O número quântico principal, o número quântico de momento angular magnético, o número quântico o número quântico principal, N, o número quântico de momento angular orbital, o número quântico de momento angular orbital, L, o número quântico magnético, ML, e o número quântico magnético de spin, MS. O modelo quântico do átomo de hidrogênio está de acordo com as previsões de Balmer, Lyman e Bohr, do espectro do átomo atômico do hidrogênio, né? Então, lembrando a vocês aqui, né, que Balmer propôs, né, a série, Balmer e Lyman propuseram a série empírica referente à questão das transições que foram, entre aspas, fotografadas do átomo de hidrogênio, e está de acordo com o modelo de Bohr e também do modelo de Schrödinger, né? A diferença que eu falei para vocês era somente, se não me engano, Z ao quadrado H, né? Que está relacionado com o modelo de Bohr. A grande parte da natureza eletrônica dos átomos foi finalmente elucidada, e nas próximas aulas aplicaremos esse modelo à estrutura eletrônica da tabela periódica e veremos as tendências periódicas e também, principalmente, usaremos esse conceito dos átomos e o que entendemos sobre o átomo de hidrogênio para entendermos os átomos multieletrônicos e também caminharmos para descrevermos com esse modelo da mecânica quântica a ligação química. Muito obrigado!